Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. En nuestra lección de hoje, lección 48, nós vamos continuar fazendo a nossa revisão, sabe? Hoje é a última parte da revisão, a quarta parte, quarta e última. A partir de amanhã a gente já inicia a gente já começa a ver coisas novas, tá? Então, nossa lição de hoje, nossa revisão de hoje, a gente vai continuar a fazer que nem ontem, passar mais 4 exercícios aqui, tá? Pra gente ir fazendo juntos. Vocês pausam o vídeo, na hora que eu passar, você pausa o vídeo e tenta fazer sozinho em casa, tá? E depois a gente resolve junto. Então, serão mais 4 exercícios, tá? Antes de começar, se inscreve no canal que não é inscrito, dá o like, comenta embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhe esse vídeo com os amigos, tá bom? Então vamos começar. Então na aula passada a gente parou no exercício 4, então a gente vai começar hoje pelo quinto exercício, número 5. Formule uma pergunta. Então, formule uma pergunta. Simples. Então, vou colocar frases aqui, frases afirmativas. E o que a gente tem que fazer é pensar em alguma pergunta que leve essa resposta. Então, eu já vou dar a resposta. E a gente vai ter que pensar na pergunta que foi feita para gerar essa resposta. Então, por exemplo, Bruno. Pedro es mecânico. Então, é uma frase afirmativa, né? Pedro es mecânico. Que pergunta que eu devo fazer para eu chegar nessa resposta aqui? Pedro es mecânico, tá? É isso que a gente tem que fazer. Então, tenta pensar em alguma pergunta em casa, pausa o vídeo, tenta pensar e depois volta para cá. Claro, pode ser várias perguntas, tá? Não existe uma resposta só certa. Você pode fazer várias perguntas. Se por acaso você pensou em uma pergunta diferente da que eu vou botar aqui, escreve no comentário embaixo, tá? Que às vezes não está errado. É só um outro jeito de perguntar. Então, para essa resposta, Pedro esse mecânico, eu posso pensar em algumas perguntas. Por exemplo, que é Pedro? Então, eu posso usar o pronome interrogativo, que, né, a partícula interrogativa que, quer dizer o que, em português, para perguntar o que uma pessoa faz da vida, qual é o trabalho dela. Eu posso usar o que? Que é esse Pedro? Né? Então, o que é o Pedro? Então, o que faz o Pedro? O que o Pedro faz da vida? Que é esse Pedro? Pedro é esse mecânico. Outra forma de perguntar, outra pergunta eu posso fazer. Em que trabalha Pedro? Então, em que trabalha Pedro? Trabalhar, verbo trabalhar. Então, em que o Pedro trabalha? Pedro é mecânico. Entendeu a jogada desse exercício? Eu já vou dar a resposta e a gente tem que pensar na pergunta que a gente deve fazer para chegar nessa resposta. Então vamos para a próxima frase, número 2. Su abrigo es azul. Então, seu casaco é azul. O su, lembrando, o su é um pronome interrogativo, então, de terceira pessoa, então ele pode se referir a ele, a ela. Então, o casaco dele, o casaco dela. Pode se referir também a usted, ou seja, o casaco do senhor, o casaco da senhora. Então, a resposta, su abrigo é azul. Que pergunta eu devo fazer para chegar nessa resposta?
De que color é seu abrigo? Então, de que cor é o casaco dele, dela? De que color é seu abrigo? Seu abrigo é azul. Beleza? Então, dou a resposta, a gente tem que pensar na pergunta. Vamos ver mais uma frase. Número 3. Maria é eslovena. Então, Maria é eslovena. Eslovena, pessoa que nasceu na Eslovênia. É um gentilício. Lembra? A gente viu? Gentilício é um gentílico, ou seja, um adjetivo pátrio. Quer dizer, é o adjetivo que se refere ao lugar de onde a pessoa nasceu. Então, Maria é eslovena, ou seja, ela nasceu na Eslovênia. Que pergunta eu posso fazer para chegar nessa resposta? Então, pausa o vídeo, tenta pensar em casa e depois volta para cá. Pode ser: de onde é Maria? Então, eu posso fazer essa pergunta. De onde é Maria? De onde é Maria? Maria é eslovena. Tá? Lembrando que, obrigatoriamente, tem que ter preposição de. Por quê? Porque eu estou perguntando a origem de uma pessoa. Então, quando eu pergunto a origem de uma pessoa, tem que ter a preposição de, tá bom? Então, vamos para a próxima frase. Número 4. Número 4. Esta cidade é muito industrial. Tá? Esta cidade é muito industrial. Então, como é que eu posso fazer uma pergunta para chegar nessa resposta? Né? Então, essa é uma frase afirmativa. Repara, ele está descrevendo a cidade, né? Esta cidade é muito industrial, não deixa de ser uma descrição daquela cidade. Então, qual é o pronome interrogativo que eu posso usar quando eu quero que uma pessoa descreva outra coisa? Lembra? É o como. Lembra do como? Então, é ele. Eu vou usar. Como é esta cidade? Como é esta cidade? Como é esta cidade? Esta cidade é muito industrial. Beleza? Pensou numa outra pergunta para fazer? Bota aqui no comentário. Não necessariamente a pergunta está errada, tá? Tem várias formas de fazer perguntas aqui, tá? Não existe só uma pergunta certa. Vamos para a próxima. Número 5. Aquelas torres são do siglo XV. Então, aquelas torres são do século, siglo é século, lembra? Século XV. Tá? Que pergunta que eu posso fazer para chegar nessa resposta? Pode ser: de quando são aquelas torres? Né? De quando são aquelas torres? Aquelas torres são do siglo XV. Tá? Ou então, posso perguntar direto:
De que siglo são aquelas torres? De que século são aquelas torres? Aquelas torres são do século XV. Repara que aqui na resposta eu tenho a preposição de aqui. Aqui as torres são del século XV, são do século XV, preposição de. Então na pergunta eu também vou ter a preposição de. De quando, de que, tá? Então, próxima, número 6. El senhor Gomes é nosso professor. Então, o senhor Gomes é o nosso professor. Que pergunta eu posso fazer para ter essa resposta aqui? Que pergunta eu posso fazer para chegar nessa resposta? Eu posso perguntar quem é nosso professor? Quem é o nosso professor? O senhor Gomes é nosso professor. Beleza? Então a pergunta pode ser essa. Quem é nosso professor? Quem é o nosso professor? Beleza? Então esse foi o exercício número 5. Vamos agora para o número 6. Número 6, forme el plural. Então, simples, vou botar uma frase que vai estar no singular, e a gente vai ter que fazer é colocar essa frase no plural. Simples. Então, primeira frase, número 1. El avião é rápido. O avião é rápido. Para no singular, passar ela para o plural. Pausa o vídeo, tenta fazer sozinho em casa, depois volta para cá. Como é que eu passo para o plural? Então, vamos ver o que vai para o plural nessa frase. O artigo vai para o plural? Vai para o plural. Tem um artigo na forma singular e tem um artigo na forma do plural. Então, ele vai para o plural. Avião é um substantivo. Substantivo vai para o plural? Vai para o plural. Sim, também vai para o plural. Esse é um verbo, verbo ser. O verbo vai para o plural? Vai para o plural também. Tem as formas das pessoas no singular e tem as formas das pessoas no plural. Também vai para o plural. E rápido. Rápido é um adjetivo, né? Vai para o plural? Vai para o plural também. Em espanhol, igual ao português, o adjetivo ele concorda sempre com o substantivo que ele está se referindo. Então, se o substantivo vai para o plural, o adjetivo também vai para o plural. Então, vai todo mundo para o plural. Então, como é que eu vou fazer? Então, ele, né, artigo masculino singular. O plural de ele é los. Lembra dos artigos? Então, ele, plural de ele, los. Avião. Está no singular. Plural de avião. A gente vai ter que lembrar como é que é a regra do plural. Palavra que termina em consoante. Como é que eu faço o plural? Adiciona ES. Lembra? Então, plural de avião vai ser aviones. Então, el avión, no plural, los aviones. Tá? E quando vai para o plural, não tem mais acento, tá? Pelas regras de acentuação, essa palavra não tem acento. Então, los aviones, os aviões. Es, né? Verbo ser.
Tá conjugado na terceira pessoa do singular. Quando ele vai para a terceira pessoa do plural, como é que fica? Son. Lembra? Conjugação do verbo ser? Tem que saber. Então, los aviones son e rápido. Rápido, né? Vai para o plural também. Então, como é que eu faço plural de rápido? Palavra e termina com vogal, eu adiciono S. Então, plural de rápido. Rápidos. Então, los aviones son rápidos. Tranquilo, né? Simples. Então, vamos para a próxima frase, número 2. Aquela chica es estudiante. Então, aquela menina, garota, é estudante. Passando para o plural. O que que vai para o plural? Demonstrativo vai para o plural? Vai para o plural. Né? Tem a forma no singular, tem a forma no plural. Chica, substantivo, vai para o plural? Vai para o plural. Es é um verbo, né? Verbo ser. Vai para o plural? Vai para o plural. E estudiante, outro substantivo. Vai para o plural? Também vai para o plural. Então, como é que eu vou fazer? Aqueia. Como é que é o plural de aqueia? Vai ser aqueias. Lembra dos demonstrativos? A gente já viu, né? Tem a forma no masculino, no feminino, singular e plural. Então, aqueia é feminino singular. No plural vai ser aqueias, feminino plural. Então, aqueias. Chica, passar para o feminino, palavra termina em vogal, eu adiciono S. Então, chicas. Aqueias, chicas, es, verbo ser, onde vai a terceira pessoa do plural, son. Então, aqueias, chicas, son e estudiante, palavra que termina em vogal, é só adicionar S. Então, estudiantes. Aquelas chicas são estudiantes. Então, passei para o plural. Beleza? A próxima frase, número 3. Este bolígrafo é azul. Então, lembra, é bolígrafo, caneta. Então, esta caneta é azul. Este bolígrafo é azul. Então, este demonstrativo vai para o plural? Vai para o plural. Bolígrafo, substantivo, vai para o plural. Esse, verbo, vai para o plural. E azul, que é um adjetivo, certo? Vai para o plural? Vai para o plural. Então, vai todo mundo para o plural. Como é que vai ficar? Este, plural de este. Lembra como é que é? Estos. Lembra? Este, plural de este, estos. Tá? Então, estos, bolígrafo, palavra que termina em vogal. Importante, em vogal átona, tá? Todas as palavras que terminam em vogal, a gente viu, terminam em vogal átona. Ou seja, a última sílaba não é a sílaba tônica, tá? Então, nessas palavras é só adicionar o S. Então, plural de bolígrafo, bolígrafos. Então, estos bolígrafos, es no plural vira son. E azul, palavra que termina em consoante, o plural adiciona ES. Então, vai ser azules. Então, estes bolígrafos são azules. Beleza? Então, vamos para a próxima frase.
Número 4. Número 4. Então, la crisis econômica es muy grave. Então, a crise econômica é muito grave, né? E grave no sentido de sério, né? Então, o que vai para o plural aqui? Lá, artigo, vai para o plural? Vai para o plural. Crisis, substantivo, vai para o plural? Vai para o plural. Econômica é um adjetivo, vai para o plural? Vai para o plural. Es, verbo, vai para o plural. Muy, advérbio. Muy vai para o plural? Não vai para o plural. Muy continua escrito do mesmo jeito no singular e no plural. E grave? Grave é um adjetivo. Vai para o plural também. Então, tirando o muy, o restante vai tudo para o plural. Então, vamos lá. Lá, artigo. No plural, como é que fica? Las. Lembra? Artigo feminino, singular, lá, plural, las. Palavra crisis é um substantivo, né? Um substantivo. É uma palavra que termina com S, certo? E é um S átono, ou seja, a última sílaba não é a sílaba tônica. Então, o que acontece com essas palavras que terminam em S e a última sílaba é uma sílaba átona? No plural, ela escreve da mesma forma. Então, la crisis, no singular, no plural vai ser las crises. Beleza? Então, relembrando, palavra e termina em S e a última sílaba não é a sílaba tônica, certo? Então, crises, qual é a sílaba tônica? Ou seja, a sílaba mais forte. É a primeira, né? Crises. Você não fala crisis, você fala crises. Então, a primeira sílaba é a mais forte, cri, certo? Então, cis não é a sílaba tônica. Então, palavra termina em S e essa última sílaba não é a sílaba tônica, fica igual no plural. Singular e plural fica igual. Então, la crisis, las crises. Las crises econômica, palavra que termina em vogal e é uma vogal átona. Como é que eu faço plural? É só adicionar S. Então, plural de econômica vai ser econômicas. Certo? Esse que é verbo, onde vai para o plural, vira son. Certo? Muy, como eu falei, não vai para o plural, continua igual, muy. E grave é um adjetivo, a palavra que termina em vogal átona, no plural é só colocar S. Então vai ser graves. Beleza? Então a frase no singular, la crisis econômica es muy grave. No plural vai ser, las crisis econômicas son muy graves. Tá? Então, para terminar esse exercício número 6, frase número 5. Este problema es muy difícil. Então, este problema é muito difícil. O que é que vai para o plural aqui? O demonstrativo vai para o plural? Vai para o plural. A gente tem a forma no singular e a forma no plural. Problema, que é um substantivo, vai para o plural também. Esse verbo vai para o plural também. Muy é advérbio, a gente já viu, não vai para o plural. Então, não vai para o plural. Difícil é um adjetivo, então adjetivo vai para o plural. Então, difícil vai para o plural. Beleza? Atenção, essa palavra se escreve igual ao português na hora de falar.
tem que ter cuidado com esse L aqui. Então é difícil, difícil. Esse L, ele tem som de L. Em português a gente fala difícil, a gente bota como se fosse um U, né? Difícil. Espanhol não, tem o som de L. Difícil. E esse D aqui, tá? Com o I, fala di, não di, como a gente faz no português. Não, em espanhol é di. Da, de, di, do, do. Di. Difícil. Tá? Atenção. Não botando no plural. Este, demonstrativo. No plural vai ficar estos. Lembra? Demonstrativo a gente já viu. Singular. Este, plural, estos. Problema, que é um substantivo, tá no singular. No plural, é só eu adicionar S, certo? Então, problemas. Estes problemas. Esse, que é verbo, terceira pessoa do singular. No plural, vai ser son. Certo? Muy, que é um advérbio, não vai para o plural, então continua sendo muy. E difícil, no plural, então, ó, termina em consoante, adiciona ES. Difíceis. Certo? Então, difíceis. Então, no singular, este problema é muito difícil. Este problema é muito difícil. No plural, estos problemas son muy difíciles. Estes problemas são muito difíceis. Certo? Então, esse foi o exercício número 6. Agora vamos para o número 7. Então, número 7. Forme el singular. Então, agora a gente vai fazer o contrário. Vou botar a frase no plural e a gente vai ter que passar ela para o singular. Ok? Vamos lá, número 1. Então, aqui nós temos a primeira frase. Las pensiones son baratas. Pensiones, né? Vem de pensión e quer dizer pensão. Pode ser pensão. Tem os dois significados igual do português, né? Pode ser pensão de pagamento, se recebe todo mês, né? Pensão alimentícia, pensão por invalidez, vai ter o nome em espanhol de pensión também. Pode ser pensão de lugar que você para comer, né? A pensão, você para almoçar. Também vai ter esse mesmo, também vai se chamar pensión em espanhol. Então aqui, las pensiones son baratas, né? As pensões são baratas. Então dá tudo no plural, a gente tem que ver o que e vai para o singular. Artigo vai para o singular? Vai. A gente já viu, ele vai para o plural e vai para o singular. Pensiones, substantivo, tem a sua forma no singular e no plural. Son, verbo, tem a sua forma no singular e no plural. Baratas, adjetivo, tem a sua forma no singular e no plural. Então agora a gente vai passar tudo para o singular. Então, las, artigo e está no plural, no singular vira lá. Lembra? Beleza. Pensiones está no plural. Aqui a gente vai ter que ter uma malícia. Pensiones está terminando com ES. Se está terminando com ES, a gente vai ter que tirar esse ES e aí a gente vai ter a forma no singular. Então, pensiones no singular vira pensión. Mas não parou por aí. Agora tem a palavra pensión, certo? Eu tenho que ver se ela vai se acentuar. Então, pensión é uma palavra oxítona, ou seja, a sílaba tônica é a última, son, e termina em N. Então, leva acento. Então, pensión. Tá?
La pensión son, terceira pessoa do plural, onde vai para a terceira pessoa do singular, vira es. Então, la pensión es baratas, tá no plural, então termina em S aqui. Então, se termina em S, eu adicionei o S, para botar no singular, eu retiro esse S. Então, baratas, no singular, vai virar barata. Tá? Então, la pensión es barata. A pensão é barata. Lembrando mais uma vez, palavra barata em espanhol só quer dizer o preço baixo, o contrário de caro, tá? O animal, barata, em espanhol, não vai se chamar barata. Vai chamar cucaracha. Lembra? Tem a musiquinha da cucaracha, então quer dizer barata, tá? Em espanhol. Agora, o adjetivo barato, quer dizer, o contrário de caro, aí sim, vai ser barato, barata. Então, próxima frase, número 2. Estos turistas são ingleses, certo? Estes turistas são ingleses. Então, nós temos um demonstrativo aqui. Tá? Tem a forma no plural, tem a forma no singular, então ele vai para o singular. Turistas, substantivo, tem a forma no plural no singular. Som, verbo, tem a forma no plural no singular. Ingleses, adjetivo, tem a forma no plural e no singular. Então, vai tudo aqui vai para o singular. Então, estos, lembra o singular de estos, vai ser este, tá? Se você está boiando ainda nesse assunto de demonstrativos, volta para a aula. A gente tem uma aula, na verdade, 2 aulas, só falando dos demonstrativos. Então, estos, singular, este. Turistas, no singular. No plural está um S, então no singular eu retiro esse S. Vai ficar turista. Este turista son. Verbo, está na terceira pessoa do plural. Na terceira pessoa do singular vira es. Certo? Conjugação do verbo ser, tem que estar no sangue, tem que saber. Então, este turista es ingleses, né? Adjetivo, está no plural. O plural dele, se reparar, está formado com ES. Então, para voltar para o singular, eu retiro o ES. Então, ingleses vai virar inglês. Mas não parou por aí, porque inglês é uma palavra oxítona, ou seja, a sílaba tônica é a última e termina em S. Então, ele vai levar acento. Inglês. Tá? Enquanto plural, ingleses, não tem acento, no singular, inglês, tem acento. Vamos para a próxima frase. 3, número 3. Então, número 3. Aquellos sillones son muy cómodos. Seja sillón, a gente lembra, é poltrona, então aquelas poltronas são muito cômodas, certo? Cômodo e no sentido de confortável. Então, aquellos, demonstrativo, tem a forma no plural e no singular. Sillones, substantivo, tem a forma no plural e no singular. Son, verbo, tem a forma no plural e no singular. Muy, advérbio. Advérbio não varia, né, em número, singular, plural. Ele é sempre o mesmo. E cômodos é adjetivo, varia no singular e no plural. Então, como é que vai para o singular? Aquellos, como é que é o singular de aquellos? Vai ser aquele. Lembra? Eu tenho aquellos e singular aquele.
Então, aqueles, né, no português, aqueles e aquele. Espanhol vai ser aquellos, aquele. Sillones, plural formado com ES, né? Eu tiro o ES. Então, vai ser sillón. Atenção, sillón, palavra palavra oxítona, termina em N. Então, leva acento. Sillón. Então, aquele sillón, som no singular vai ser es. O muy não muda, a gente viu que ele não muda, mantém muy. Cômodos, plural com esse, eu retiro o S. Cômodo. Então, no plural, aquellos sillones son muy cómodos. No singular, aquel sillón es muy cómodo. Ok? Então, vamos para a próxima frase. Então, próxima frase. Estos lápices son azules. Então, estes lápis são azuis. Estos é demonstrativo, tem a forma no plural e no singular. Lápices é substantivo, tem a forma no plural e no singular. Son, verbo, tem a forma no plural e no singular. Azules é uma cor, quer dizer, é um adjetivo, tem a forma no plural e no singular. Então, agora a gente já sabe que vai para o singular, vamos passar para o singular. Então, estos, singular de estos, nós vimos já este, certo? Agora, lápices, tem que ter malícia aqui, por quê? Ele termina em ES, mas mais do que isso, ele termina em CES. CES. Então, quando tiver uma coisa que termina em CES, desconfia. Porque a gente viu uma regra especial para as palavras que terminam com zeta, que é essa letra aqui, né? Z. As palavras que terminam em Z, no espanhol em zeta, no plural a gente retira o Z e coloca CES, tá? Então, tem que ficar atento. Então, lápices, no singular, vai virar lápis, com Z, tá? Vou ficar atento. Então, lápis é lápis, de escrever, tá? Então, este lápis, o som no singular vai ser es, e azules, no singular, azul. Então, este lápis es azul. Plural, estos lápices son azules. Beleza? Próxima frase. Aqueles turistas são daneses. Então, aqueles turistas são dinamarqueses, tá? Daneses, que nasce na Dinamarca. Então, eu passo para o singular. Demonstrativo tem a forma no plural, no singular, vai para o singular. Turistas, substantivo, vai para o singular. Son, que é verbo, vai para o singular. Daneses, que é um adjetivo, vai para o singular também. Então, aqueles no singular vai virar aquele. A gente já viu, aquele. Turistas no singular vai virar turista. A gente já viu também. Son, verbo no singular, vai virar es. Então, aquele turista es daneses, plural com es, eu retiro o es. Então, vai ser danês, tá? E danês, palavra oxítona, termina em S, então vai levar acento, tá?
Então, aqueles turistas são daneses, aqueles turistas são dinamarqueses, aquele turista é danês, aquele turista é dinamarquês. Beleza? E última frase desse exercício 7 vai ser: nuestros paraguas son negros. Então, nuestros paraguas son negros. Nossos guarda-chuvas são pretos. Então, nuestros, pronome possessivo, tem uma forma no plural, mas no singular, né? Então, é singular. Paraguas é um substantivo, tem uma forma no plural e no singular. Son, verbo, forma no plural e no singular. Negros, adjetivo, também tem no plural e no singular. Então, vamos agora passar para o singular. Nuestros, está no plural. Singular de nuestros, nós já vimos pronome possessivo. Singular de nuestros vai ser nuestro. Lembra? Pronome possessivo. Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Tá? Então, nuestros, singular, nuestro. Paraguas. Atenção com a palavra paraguas. Por quê? Palavra termina em um S, né? Porque é tá no plural. Porém, no singular, essa palavra ela também se escreve da mesma maneira. Paraguas, tá? Então, por que Paraguas está igual no plural e no singular? Porque uma palavra que termina em S e a última sílaba não é a sílaba tônica. A sílaba tônica é ra. Paraguas, né? Paraguas. Então, a última não é a sílaba tônica. E ele termina em S. Então, no plural, ele se mantém igual, tá? Tem que ter atenção a essas palavras. Então, Paraguas é igual, plural e singular. Você sempre Paraguas. Igual a palavra a gente viu crises. A gente viu no exercício anterior. Palavra crises, quer dizer crise, tá? Também a palavra termina em S e a sílaba tônica não é a última. Então, ele se mantém igual no plural e no singular. Paraguas, mesma coisa, se mantém igual no plural e no singular, tá? Son, singular, es, e negros, palavra fazendo plural com S, eu retiro o S, vai ficar negro. Então, nuestro paraguas es negro. Nosso guarda-chuva é preto. Beleza? Então, esse foi o exercício 7. Agora a gente vai para o último de hoje, que é o exercício número 8. Então, 8. Utilize el possessivo. Ou seja, utilize o possessivo. Então, eu vou colocar frases aqui com espaço onde a gente vai ter que encaixar o possessivo correspondente, certo? Então, primeira frase, número 1. Então, este, papapá, bolígrafo, Maria, bolígrafo, caneta. Então, ele está falando uma pessoa, que é a Maria, certo? Então, você está falando uma pessoa, essa pessoa que você está falando é a segunda pessoa, certo? Então, a primeira pessoa é sempre você mesmo, né? O eu, o Joe. A segunda pessoa é a pessoa que você está falando diretamente, o tu, certo? A terceira pessoa é a pessoa de quem você está falando, né? Ela está afastada, o ele, o ela, certo? Então, nesse caso, como ele está falando diretamente com uma pessoa, é a segunda pessoa, né? O tu.
Então, qual é o pronome possessivo referente à segunda pessoa? É o tu. Então, es este tu bolígrafo, Maria? É este a tua caneta, Maria? Certo? Senhor Pérez, como é esse papapá país? Então, de novo, ele está falando com uma pessoa, que é o senhor Pérez. Então, se ele está falando com uma pessoa, ele está falando com a segunda pessoa, certo? Certo, mas calma. Preste atenção na forma como ele está se referindo a esse senhor Pérez. Ele está usando o senhor. Então, se ele está usando a palavra senhor, ele está falando uma pessoa de uma forma mais educada, certo? Então, é senhor. E está falando com essa pessoa de uma forma mais educada. Qual é a pessoa, qual é o pronome pessoal que ele está usando aqui? É o usted, certo? Então, diferente em cima, que aqui em cima a pessoa falou o nome Maria direto, né? Maria. Então, ele tem uma intimidade com a Maria. Então, ele tá, então no primeiro caso, ele está usando a segunda pessoa, o tu. Né? Lembra? O tu demonstra intimidade. Aqui embaixo, não. Aqui embaixo ele está usando senhor, certo? E o sobrenome da pessoa, Pérez. Então, indica um certo grau de afastamento, de respeito, certo? Então, o pronome indica respeito, não é mais o tu, é o usted, certo? Lembra, e usted, ele, apesar de ser um pronome de segunda pessoa, né, um pronome de tratamento de segunda pessoa, ele sempre vai utilizar a forma da terceira pessoa, seja para conjugar o verbo, ou seja para usar um pronome, nesse caso um possessivo. Então, no caso, como é o seu país, esse seu país não vai poder mais usar o tu, certo? Porque, como eu estou usando o usted, qual o pronome possessivo referente ao usted? É o su, certo? Então, senhor Pérez, como é su país? Né? Então, como é o país do senhor? Deu para entender a diferença de tu e su? Tu, pronome de segunda pessoa, para tu, né? E tu indica um certo grau de intimidade. O su, pronome pessoal de terceira pessoa, pode ser dele, dela, mas também pode ser do senhor e da senhora, tá? Então, nesse caso, o su é do senhor, da senhora. Próxima frase, número 3. Então, tenéis um apartamento? Então, você tem um apartamento? Em que pessoa está conjugado esse verbo e tener? Né? Tenéis é qual pessoa? Lembra? É o vosotros. Lembra? Vosotros tenéis. Então, tenéis um apartamento? Como é esse apartamento? Então, ele está se referindo ao apartamento dessa pessoa. Ele está tratando essa pessoa como o vosotros. Na verdade, vai ser mais de uma pessoa, né? Porque vosotros sempre é no plural. Então, no caso do português, o vós. Então, tenéis um apartamento, aqui está implícito o pronome vosotros. Ele não colocou porque nesse caso não precisa. Porque o verbo conjugado já indica ele está falando do vosotros. Então, tenéis um apartamento. Então, se ele está falando do vosotros, qual é o pronome possessivo referente ao vosotros? É o vuestro. Então, como tenéis um apartamento, como é vuestro apartamento? Então, vuestro, vosso, né?
Agora atenção, vuestro, ele vai ter a forma no feminino, vuestra. Então você tem que saber se a palavra se refere, no caso é apartamento, como é que ela tá, se ela é do singular, se ela tá no plural, se é uma palavra masculina, se é uma palavra feminina. Então nesse caso, apartamento é uma palavra masculina singular. Então o possessivo eu vou usar, vuestro, vai estar no masculino singular. Vuestro, tá? Número 4. Então, estão ustedes contentos com habitaciones? Então, a gente vai ter que ver a pessoa e está se referindo, nesse caso a pessoa já está escrito na própria frase, né? Ustedes. Então, qual é o pronome possessivo referente a ustedes? Né? Pode ser su, sus. Como é que eu vou determinar se é su ou sus, se é masculino, se é plural ou singular? Vendo a que objeto esse pronome se refere. Nesse caso, o objeto que se refere é habitaciones. Então, habitaciones é uma palavra feminina plural. Então, o pronome que eu vou usar, o possessivo que eu vou usar, vai estar no feminino plural. Então, pronome feminino plural referente aos teres é o sus. Lembra? Sus. Então, estão os teres contentos. Contentos é contente. Estão os teres contentos com suas habitações, né, com os seus quartos, os seus aposentos, certo? Então, sus, pronome de terceira pessoa, se refere aos teres, se refere também a ellos, ellas, certo? E está no plural, e a palavra habitaciones está no plural, beleza? Próxima frase. Cinco. Então, estáis cômodos em hotel? Então, a gente tem que ver a pessoa, ele se refere, e o objeto, ele se refere, né? O objeto da posse. Então, a pessoa não está escrito, explícito, né? Está oculto, então a gente vai ter que ver pelo verbo. O verbo estar está conjugado em qual pessoa? Em vosotros, né? Vosotros estáis, certo? Então, pessoa é vosotros. Então, já sabe, a gente vai ter que olhar ali na linha do vosotros, né? Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Qual dos quatro eu escolho? Aquele em que se refere a palavra da posse. Nesse caso, a palavra da posse é o hotel, certo? É o hotel que ele possui. Então, hotel, a palavra masculina singular. Então, qual eu vou usar? Qual pronome que se refere a vosotros, que é masculino singular? É o vuestro. Então, estáis cômodos em vuestro hotel, né? Vós estáis cômodos em vosso hotel, certo? E para terminar, estás enfadado com suegra, né?
Estás enfadado. Enfadado aqui é meio que de saco cheio, né? Então, estás enfadado com suegra? Então, a gente vai ter que ver a pessoa e se refere. A pessoa e também não está explícita. Então, a gente vai ter que olhar o verbo. O verbo estar está conjugado em que pessoa? Conjugado no tu. Né? Tu estás. Então, a pessoa é o tu. Então, estás enfadado com. Então, a gente vai ter que ver os pronomes possessivos referentes ao tu, que é o tu e o tus, certo? No masculino e no feminino não tem diferença, né? Ou é tu, o tu vai servir para o masculino e para o feminino, no singular, e o tus vai servir para o masculino e para o feminino, no plural. Então agora a gente vai ter que ver o objeto da posse. Nesse caso, o objeto da posse é uma pessoa, né? A sogra. Então é a sogra de alguém, né? Então, suegra é uma palavra feminina e singular. Então, a gente vai ter que encontrar um possessivo feminino singular referente ao tu. Qual é esse possessivo feminino singular referente ao tu? É o tu. Então, estás enfadado com tu suegra? Né? Então, você está de saco cheio, né, da tua sogra? Né? Você está chateado com a tua sogra? Então, pronome possessivo tu. Beleza? Então, terminando essa parte de revisão hoje, essa série de 4 aulas de revisão. A partir de amanhã a gente começa a ver coisa nova. Tá? A gente vai começar a ver como se diz as horas em espanhol. Então, obrigado se você assistiu até aqui. Esses vídeos de revisão ficaram bastante longos, mas é importante a gente revisar, treinar bastante. Então, muito obrigado e até a aula de amanhã. Hasta amanhã.